Se você está buscando comprar um carro ou uma moto, não assine nada, não dê entrada nenhuma, não faça Pix nenhum antes de assistir esse vídeo até o final. Muitas pessoas perdem milhares de reais antes mesmo de dar a primeira partida no veículo e sair com ele na rua. É isso mesmo. Sabe do que eu tô falando? As pessoas perdem dinheiro já na compra do veículo, uma vez que comprou o veículo errado. Hoje eu vou te mostrar alguns erros que fazem o seu sonho de ter um carro novo, uma moto nova, se tornar um verdadeiro pesadelo. Eu vou te ajudar a evitar tomar prejuízos financeiros gigantescos lá na frente. Detalhes que os vendedores não te contam, na verdade, às vezes até tentam esconder isso, e coisinhas simples que às vezes podem te impedir de fazer um seguro para este veículo, de revender este veículo futuramente. Enfim, fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito. Bom, pessoal, a maioria das pessoas compra um veículo pela emoção. Ela quer saber o preço, quer saber as parcelas, quer saber se essas parcelas vão entrar no orçamento, se elas podem pagar, e pronto. Tá ótimo, é isso que eu precisava saber, já quero, já vamos assinar papel, já que dia que eu posso sair com o veículo. E isso aí é um dos maiores erros que ela pode cometer. Geralmente ela comete esse erro uma vez só. Na segunda vez ela já vai estar calejada, ela já vai ter entendido que fez errado da primeira e vai ser um pouquinho mais inteligente, digamos assim, na próxima negociação. Eu quero falar com você que ainda não passou por isso, para que você não passe. Não precisa bater a cabeça primeiro para saber que dói. Então vamos lá. Primeiro erro que eu quero trazer aqui para vocês. Não fazer o laudo cautelar do veículo. Bom, se o veículo for 0 km, não precisa de laudo cautelar, nem existe laudo cautelar para veículo 0 km. Mas se ele for um veículo usado, faça o laudo cautelar. Ele não é dinheiro jogado fora, ele é investimento. Não é custo, é investimento. Você está investindo num bem material que você está comprando lá de 50, 60, 100, 200 mil reais. Esse laudo cautelar vai variar muito de preço de uma cidade para outra, de um estado para o outro, mas enfim, volto a dizer, ele é um investimento. Por quê? O que ele tem? Ele vai buscar todo o histórico do carro, tá? Ele vai saber se o veículo já foi batido, se foi batido ou não, né? Onde ele vai conseguir localizar exatamente qual parte do veículo que realmente houve a colisão, se foi de pequena, média ou grande monta, o que impacta totalmente na hora de você comprar esse veículo. Se você compra um veículo que já tem alguma certa restrição no documento, lá de média monta, grande monta, saiba que vai te dar dificuldade depois para poder revender este veículo. E principalmente, ele vai ver se o veículo já teve passagem por leilão. Se ele teve passagem por leilão, provavelmente você não vai ficar com esse veículo. Mas se caso mesmo assim você queira ficar com o veículo, já fique pelo menos sabendo, ó, esse veículo aqui ele teve passagem por leilão. Então, se um dia eu for vender ele, a pessoa que está comprando de mim, se ela for um pouquinho esperta que seja, ela também vai querer saber se ele teve passagem por leilão ou não. E ela vai descobrir que teve. Aí ela não vai me pagar o que eu estou pedindo no carro às vezes. O veículo de leilão, ele é negociado muito abaixo da FIP. Tá? Na casa de 70%, 75%, 80% que seja. Bom, aí é uma negociação entre você e a loja, enfim. Mas já fica a dica, tá? O veículo de leilão, ele é negociado bem abaixo da FIP e é no laudo cautelar que você consegue ver isso. Então, às vezes você paga lá R$200 no laudo cautelar, vê que o veículo é de leilão, negocia ele 20% abaixo da tabela FIP. E vai ser muito mais do que esse valor que você investiu no laudo cautelar. Agora, meu amigo, se você está pagando valor de tabela FIP em carro de leilão, eu não sei o que te dizer mais. Aí também, aí o que eu vou fazer? Eu vou falar o quê? O veículo de leilão ele é muito mais difícil na hora da revenda e ele é um fator decisivo para a seguradora aceitar ou não fazer o teu seguro. Muitas vezes, a gigantesca maioria delas, vamos colocar aí 90% das vezes, as seguradoras não vão aceitar o veículo. Se for um leilão financeiro, aquele que estava no financiamento, a pessoa não conseguiu pagar, a seguradora pegou ele de volta e vendeu a leilão, é mais fácil. Se for um sinistro de batida, né, um leilão de recuperação de veículo, já vai ser bem mais difícil da seguradora aceitar. Quando aceita, ela mesma vai cobrir só 90%, 80% da tabela FIP do carro. Então já fica a dica, laudo cautelar, faça, é investimento. Segundo erro muito comum, não fazer a cotação de seguro antes de comprar o veículo. Eu vou na loja, acho o carro a coisa mais linda, gostei, compro. Depois eu vou tentar fazer o seguro para ele e o seguro fica em R$10 mil. E agora? Como é que eu vou pagar isso? O ideal é você fazer a cotação de seguro
antes de comprar o veículo. Até porque você pode até fechar o seguro antes mesmo de comprar o veículo. Na verdade, esse é até o correto, porque aí o dia que você for buscar o veículo na concessionária, na loja, no estacionamento, você já sai de lá com o seguro. Já dá a partida e saiu na rua, bateu o carro com menos de 1 minuto dirigindo, não tem problema, ele já tinha seguro. A cotação sendo feita antes, você vai conseguir prever, né, se o valor do seguro vai entrar realmente no teu bolso ou não. Às vezes você acha um carro muito bacana, bom, barato, do jeitinho que você precisava, e o preço do seguro extremamente alto. E aí você vai ter duas opções: faça o seguro, no caso, num valor muito alto, ou fico sem seguro. As duas opções são ruins. E todo mundo sabe que o preço do seguro, ele não é só perfil, ele não é só região, ele é muito no modelo do veículo também. Veículo importado, veículo com pouca peça em circulação no mercado, eles vão tender a ficar mais caro mesmo o valor do seguro. Então, às vezes eu tenho 2 carros, os dois custam 50 mil, um exemplo. Só que um preço do seguro é 4 mil, o outro é 1.200. Aí você fala, nossa, mas como assim? O carro é igual, o mesmo preço? Sim, dá diferença, dá muita diferença. Então, faça a cotação do seguro primeiro antes de comprar o carro. Terceiro erro, não pesquisar sobre a montadora. Gente, quase ninguém faz isso, e isso aqui é fundamental. Você precisa saber se a montadora daquele veículo está aqui no país ou não, ou se estava e já saiu. Por exemplo, a Ford, até um tempo atrás. Isso é um fator decisivo, porque aí você vai saber se tem bastante peça em circulação no mercado. Se não tem, agora você sabe que provavelmente ela vai precisar de vir de fora. Então, isso tudo vai variar não só na manutenção do veículo, caso um dia você vira bater esse veículo, enfim, o motor deu problema, parte elétrica, mas também no valor do seguro. A seguradora também está de olho nisso. Se você não busca saber sobre a montadora do veículo que você está comprando, pode ter certeza que a seguradora busca saber qual que é a montadora do teu veículo. Se vale a pena para ela ou não te dar um bom desconto ou cobrar mais caro. Pode ter certeza que as montadoras que não estão no país, o preço do seguro delas não vai ser barato. Mas aprofundando até um pouquinho mais, tem gente que não gosta de levar veículo em oficina para consertar, somente na concessionária. Então é interessante que você saiba se a marca, né, o modelo do teu veículo, a marca dele, tem uma concessionária mais próxima. Às vezes só tem uma lá do outro lado, lá em outra cidade, em outro estado. Você vai ter duas opções. De novo, aquela situação de duas opções que as duas são ruins. Ou levar em uma oficina que não é da tua confiança, que você infelizmente vai ter que fazer isso. Ou pôr o carro num guincho e mandar ele lá para outra cidade, porque é só nessa outra cidade que tem a concessionária, que tem a rede referenciada daquela marca para cuidar do teu carro. Então às vezes compensa eu comprar um outro veículo que talvez eu não era o que eu mais queria, mas que vai me dar muito menos dor de cabeça. Vou poder levar ele na oficina que eu quero, na rede que eu quero, né, na concessionária para consertar. Tem peças fáceis no Brasil, não vou precisar de ficar dias e dias com esse veículo lá esperando essa bendita da peça chegar. O preço do seguro vai ser mais barato, porque a montadora está aqui, é mais fácil para a seguradora. Enfim, fica de olho nessa questão, quase ninguém vê isso. Mais um erro, ignorar a manutenção daquele veículo. E quando eu estou falando manutenção, a gente já começa a refletir sobre peças, mecânica. Não. Estou falando manter o veículo, ter aquele veículo em sua propriedade. Porque não é só manutenção, é combustível, que não está nem um pouquinho barato no Brasil, né? A gente vê como é que está a situação. Então, se ele for um carro muito beberrão, uma moto que gasta muito, vai te dar dor de cabeça, vai te dar prejuízo no bolso. Hoje em dia, a maioria das pessoas elas optam por veículos de consumo, né? Veículos de baixo consumo, perdão, porque o preço do combustível não está nada fácil. E outra coisa que você tem que verificar na hora de comprar um carro, IPVA. Ah, eu vou comprar o meu carro dos sonhos, beleza, mas todo começo de ano tá lá, IPVA para você pagar. E aí, se o IPVA vem, ele complica o teu orçamento? Então, se ele complicar o teu orçamento, cuidado. Às vezes não é hora ainda de ter aquele veículo. É um conselho que eu tô te dando que muitas pessoas não vão te dar, principalmente na loja. Vai numa loja agora e vê se um vendedor vai te dar esse tipo de conselho. Ele vai querer empurrar em você o veículo mais caro que ele tiver na loja, e ele não quer saber se você vai pagar IPVA ou não, se você vai ter dinheiro para o seguro, ele quer vender. Então cuidado, não seja emocionado, põe tudo na ponta do lápis. Manutenção, peça, consumo, IPVA, preço do seguro, tudo isso e mais o preço do carro, se você vai financiar ou não, vai pagar à vista, tudo isso precisa encaixar no teu orçamento. Como diz o ditado, né? Não dê um passo maior do que a perna, porque senão aquilo que era para ser um sonho se torna um pesadelo e
só dor de cabeça daí para frente. Pessoal, erro número 5, não pesquisar sobre os defeitos crônicos de cada modelo. Cada veículo tem um probleminha ou outro, isso aí é quase que normal. É raro você achar um veículo que ele não tem defeito nenhum, crônico, nada. É difícil de achar. Sempre vai ter uma coisinha ou na parte elétrica ou na parte da multimídia do veículo, do painel, na parte mecânica, na parte de suspensão, embreagem, câmbio, sempre vai ter alguma coisinha. Só que às vezes é uma coisinha muito boba, que nem se der algum problema vai ser pouco custo, e se der o problema, tem coisas às vezes que a pessoa roda com o carro com algum defeitinho ou outro, nem não incomoda e também não é perigoso, nada do tipo, beleza. Porém, tem alguns problemas crônicos de cada veículo que pode dar um prejuízo financeiro gigantesco para você lá na frente. Tem veículos que têm câmbios que costumam dar defeito, tem muito câmbio péssimo no mercado, muito veículo que tem problema crônico no motor e não tem o que fazer, motor tem que estar funcionando 100%, senão não tem o que fazer. Parte elétrica, mesma coisa. Então é o seguinte, quando você estiver namorando o veículo, você estiver falando, nossa, eu quero esse aqui, gostei, era esse que eu queria, dá um Google, pesquisa, aqui no próprio YouTube também, vê o que o pessoal fala sobre este veículo e consulta para ver se ele não tem nenhum tipo de problema crônico. Porque às vezes na hora que você está comprando, o banho de loja, né, aquele veículo tá lindo, tá impecável, e o vendedor vai falar para você, olha o estado desse veículo, olha que maravilha e tal. Sempre leva num mecânico seu de confiança e sempre fica com o pezinho atrás, porque se o veículo ele já tem histórico, você sabe que aquele veículo é um veículo que dá problema em tal lugar, de duas uma, ou pula fora, ou então já fica ali com uma reservinha de emergência para caso vier acontecer. Mais um erro, revenda. Muita gente compra carro sem pensar lá no futuro. Acha que vai ficar com aquele veículo para sempre, vai casar com o veículo. Não é assim que funciona. Às vezes você quer trocar de veículo de novo depois. Quer vender ele para pegar outro. E aí? Será que o mercado vai abraçar esse veículo? Vai comprar? Será que você vai conseguir pessoas interessadas em pagar o que ele realmente vale? Ou ele é um veículo de mercado mais frio, que não tem tanta busca, não tem tanta procura? Todo mundo que está vindo está te oferecendo muito menos do que ele vale. Ah, se te dou tanto, se quiser tá aí. E tem outros veículos que é totalmente ao contrário. Mercado extremamente aquecido. Pessoas pagando mais do que a FIP para ter aquele veículo. Um exemplo desse é o Civic, Corolla. São alguns carros que têm um mercado muito aquecido, uma revenda muito fácil. Por outro lado, tem alguns carros que é muito difícil de revender. Então você acaba casando com o veículo. Esse aqui é um dos erros clássicos de quem está comprando o seu primeiro carro, porque vai muito no preço e na beleza, né? No estilo. Nossa, olha que carro bonito, nem parece um carro de entrada, nem parece o primeiro veículo, às vezes importado, não um carrão, beleza, compro. Só que depois na hora de vender descobre que aquele mercado daquele carro não era bom, que ele não tem muita saída, que ninguém está interessado, que ele tem problema crônico, que ele é difícil de fazer seguro. Então na hora de comprar um veículo, lembre-se, você não vai ficar com ele para sempre, você vai vender ele um dia. E quando for vender, tem comprador, tem mercado, a revenda é muito importante também e é um fator decisivo na hora de comprar um veículo. Para te ajudar, um checklist fácil, rápido, simples, depois se você quiser até tira print dessa tela para te ajudar aí na escolha de qual veículo que você vai comprar. Primeiro, laudo cautelar, investimento, não é custo. Segundo, fazer a cotação do seguro antecipado, antes de fechar o negócio no carro, para saber se o preço do seguro vai pesar ou não no teu bolso. Mais um detalhe, pesquise a montadora, saiba se ela está no Brasil ou não, saiba se tem concessionárias perto da sua casa, fique de olho nessa questão. Mais um, custo real de manutenção. Manutenção não é só a parte mecânica, é tudo. Quanto que você vai gastar para ter a posse desse veículo? Combustível, IPVA, seguro, peças, tudo. Outro aqui que a gente até esqueceu de comentar no vídeo, quilometragem do veículo. O veículo com a quilometragem muito alta vai te dificultar em algumas questões, tá? Provavelmente vai precisar de mexer no motor logo, vai atrapalhar no valor da revenda depois, enfim, esse é um detalhe que eu até esqueci de fazer um tópico só para ele, mas trouxe aqui para o checklist. Outro, pesquisa de problemas crônicos, fica bem de olho nisso aqui, todo carro tem um probleminha ou outro, mas a maioria deles são simples. Os que são burocráticos, são complicados, gastam muito, esses você foge. Mais um detalhe,
facilidade na revenda. Não case com um veículo. Cuidado com isso daqui. Então já fica o resumo geral, um conselho final que eu te dou. O teu primeiro veículo não precisa ser o veículo dos sonhos, o carro dos sonhos, não. Ele precisa de ser confortável, ele precisa de ser previsível, ele precisa de ser bom de revenda para você poder já facilitar a liquidez, já vendo fácil para comprar outro fácil. Ele precisa de ser fácil de manter, senão na verdade ele vai ser uma dor de cabeça ao invés de ser um facilitador. E lógico, ele precisa de ter um seguro. No Brasil que a gente vive hoje não tem como ficar sem seguro, pessoal. E se você está buscando fazer um seguro bom, barato, preço justo, que caiba no teu orçamento, que seja um seguro de qualidade, completo, e que seja numa corretora de confiança, você está no vídeo certo. Seja o teu primeiro carro ou não, seja 0 km, seja usado, seja carro, moto, independente. Se você está precisando de fazer um seguro alto, você está no vídeo certo. Clica aqui no primeiro link da descrição, que é o nosso WhatsApp, e vem fazer a sua cotação com a gente. Tenho certeza que você vai se surpreender tanto com a qualidade do atendimento, quanto também com o preço. Ah, mas detalhe, se inscreve aqui no canal. Você que está chegando agora talvez não saiba disso, mas inscritos aqui do canal tem desconto na hora de contratar o seguro. Então se inscreve, comenta, compartilha, isso tudo ajuda muito a gente aqui no canal, porque faz com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas que às vezes está com a mesma dificuldade que você. E depois se inscreve e clica no primeiro link da descrição, vem fazer sua cotação com a gente. E para você que ficou comigo até agora, muito obrigado, espero poder ter te ajudado um pouquinho com esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!